1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 34. Quando ele se trata acerca dele falar sobre a ceia do Senhor, fala sobre comportamentos. No princípio, a revista ela dá um título que fala comportamento no público. Se nós fôssemos falar diretamente sobre esse comportamento no público, só nessa parte, nós íamos só pelo título, sem pensar de ver, a gente ia falar muita coisa, só com base no título. Só que ele é muito mais detalhista quando se trata de falar acerca desse comportamento no público, que ele vai abranger até o momento da ceia do Senhor, o partir do pão. O comportamento no público, ele vai falar, primeiro Paulo inicia: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pela aí nós já temos o fato de como é alguém ser imitador de Paulo, como é alguém ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo. Sabe, para quem não conhece a história de Paulo, mas já ouviu falar de Jesus, dos seus fatos e acontecimentos, dos momentos miraculosos de Jesus Cristo e de como Jesus se portou diante das adversidades, já dá para ver mais ou menos o que foi que Paulo passou. Daquilo que foi passado, e Paulo deixa bem claro: eu imitei alguma das coisas, eu fiz um pouco daquilo que Jesus passou. E Jesus deixa bem claro para nós o que é que ele passou quando João escreve as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Tudo isso que ele fala acerca disso, Paulo começa a descrever acerca de qual é a forma em que se devemos honrar a Deus. E quando é que nós desonramos? No comportamento no culto judaico, quando eles iam se prostrar diante da presença de Deus, orar a Deus, era desonroso na presença de Deus e desonroso a sua cabeça ao seu marido. Quando a mulher, se ela fosse simplesmente se prostrar diante da presença do Senhor sem um véu na cabeça, porque havia uma necessidade que todas as mulheres que viessem se prostrar diante da presença do Senhor, viessem para o culto, tivessem um véu sobre suas cabeças, e que se um homem tivesse cabelo grande, aquilo era desonroso. Não foi feito a mulher por causa do homem, nem o homem por causa da mulher, mas que um depende do outro. Mas que se o homem cobrir a sua cabeça no momento de se prostrar diante do Senhor, a orar, ele está desonrando ao Senhor na cultura judaica. Então esse comportamento no culto era muito importante. Por quê? Porque eles seguiam tudo isso ao pé da letra, fazendo isso tudo dentro da sua cultura. E hoje o que é que nós temos em mente quanto a isso? É que primeiramente, para nós estarmos na presença do Senhor, nós precisamos estar bem vestidos. Nós necessitamos estar bem vestidos. Só que a palavra de Deus ainda se vê como estáis. Algumas coisas, algumas mudanças na vida do cristão, daquele que se tornou uma nova criatura e de que aceitou a Cristo, algumas coisas tocadas divinamente pelo Espírito Santo, ele tirará ao longo do tempo, ou na presença do Senhor. Se ele sentir no coração dele o Espírito Santo tocar, ele vai se retirando algumas coisas de imediato, porque estamos passando um processo de libertação, onde esses processos de libertações, para muitos, além de doloroso, para muitos são demorados, leva anos, leva tempos indeterminados para algumas pessoas, de acordo com a chamada ministerial de algumas pessoas. Mas o que importa, pastor? A roupa não vai nos salvar. Sim, a roupa não vai nos salvar. Por quê? Porque a roupa é o seguinte: o que vai te salvar é o teu caráter com Deus, o teu caráter cristão. Mas a roupa também, em algum sentido, ela vai dizer de onde você vem, para onde você vai, ou vai dizer quem é o teu dono. Mas o que mais vai dizer quem é o teu dono são as tuas características cristãs.
É como se alguém, quando Filipe chegou para Jesus e disse assim: Senhor, mostra-nos o Deus, e isso nos basta. E Jesus olha para ele e diz assim: está tanto tempo com ele e ainda não me conheceste? Está tanto tempo com ele e ainda não o vistes? É como você, como cristão, e as pessoas vê que você carrega uma Bíblia debaixo do braço, olha para você, mas não consegue identificar características que diz que você é cristão. Não consegue enxergar em você como um cristão, porque as suas características que você apresenta, que nós apresentamos, não são as características que coincidem com alguém que está noite e dia dentro da casa do Senhor, que se veste como cristão, que carrega ou que passa as palavras que há uma necessidade de que alguém venha dizer assim: eu me espelho no que o irmão faz. Pode falar. Isso que você está falando é uma verdade, é muito séria. Eu lembro que há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu não estava na igreja. E do lado do meu prédio, todo dia eu passava para ir para lá, né? E aí eu tenho uma amiga, a Joyce, ela me perguntou: você tem que congregar, você tem que congregar. E eu estava, o Senhor está preparando a igreja. Um dia nós fomos no passeio, quando nós viemos embora, o carro dela bateu na porta e falou: enfim, nós fomos numa oficina de tirar perto de casa. Aí quando nós entramos lá, começamos a conversar, a mulher da igreja, aí ela, resumida, ela olhou para mim e falou assim: moça, eu te vejo passando todos os dias, eu falo com o meu funcionário para vir na minha igreja. Ou seja, eu não estava na igreja, não estava congregando, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele testifica sobre você. Sim, isso é muito importante, porque as pessoas, e hoje não está mais assim, porque algumas locais onde você vai e que ele exige roupas para você poder entrar. Se você vai no Tribunal de Justiça, você não entra em qualquer roupa. Você não chega lá de blusa aberta, porque você é parado lá na porta. E hoje em algumas repartições públicas já exigem roupas para poder entrar. Existe escola que o aluno não entra de bermudas, de forma alguma. É calça comprida e o uniforme. Só que muita gente acha que pode vir para a casa do Senhor de qualquer forma. Uma coisa é a necessidade que alguém está passando, que não está dando para vestir-se bem. Estar na casa do Senhor como é para estar é bem diferente, porque tem que ser compreendido, tem que ser visto do lado do irmão. Nesse sentido da coisa, alguém que tem sede de buscar o Senhor, mas a sua condição financeira não está dando para se vestir adequadamente como é para estar vestido, mas o coração dele está falando muito mais alto, o coração dele está buscando ele ser uma pessoa imitador de Cristo, a ter as características de cristão. Por quê? Porque tudo isso faz a diferença na vida da pessoa, onde nós devemos nos portar de formas onde essas formas venham a ser agradáveis. E quando ele falou no versículo 20, diz assim: de sorte que quando nos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso é muito importante que ele falou. Primeiramente, o versículo 20 ele diz assim: a gente temos que estar pensar no irmão que não veio na ceia do Senhor, que não está participando. Por que o irmão não está aqui hoje? O que aconteceu que o irmão não está aqui? Isso é demonstrar amor ao próximo, é fazer parte de um corpo onde nós necessitamos, dizendo assim: olha, é como se nós olharmos para o nosso corpo e estivermos com uma parte do nosso corpo machucada. Se essa parte aqui está machucada, nós estamos movimentando esse dedo assim. Faz parte do membro do corpo de Cristo. Sentir a necessidade como nós sentimos a necessidade de um dedo que está machucado, mexer normalmente como os outros dedos. É sentir a dor do irmão que não pôde estar ali, não pôde participar daquela mesa, daquela ceia. Porque quando nós olhamos para o corpo de Cristo, quando nós queremos participar do partir do pão, é muito fácil nós nos colocarmos ali como os dignos de participar da mesa do Senhor, quando na verdade nós olhamos para as pessoas que estão ali na sarjeta, estão no mundo perdido, ali sendo cavalo do diabo, ali bebendo, se prostituindo. E quando se fala na prostituição, no termo geral, é todo e qualquer ato que não
família, mas passa o tempo inteiro a ponta ali se embriagando no mundo, e às vezes falta o que comer e que alguém venha bater na sua porta e pedir algo ali, e muitas pessoas não vai ter coragem de ajudar, porque ele vai olhar, ele passa o tempo todo e não vai trabalhar, ele passa o tempo todo só bebendo, ele jamais vai querer colocar alguém na mesa dele lá para comer, ou dar o que ele tem, ou pegar o último que ele tem para ajudar aquela pessoa. Ele vai olhar primeiro para as características dele. Só que Jesus, ele não olha para nós, e nós sentamos na mesa dele. Nós sentamos na mesa de Jesus e ele está todo tempo de braços abertos. Nós poderíamos ser colocados ali no momento como indigno. Por quê? Porque quantas pessoas sentam na mesa do Senhor para participar do partir do pão e não pedem perdão para o seu irmão, e não está bem com o corpo de Cristo, não está bem com o cabeça que é Cristo, porque achamos que estamos atingindo só o nosso irmão, mas não é, nós estamos atingindo aquele que é o nosso cérebro, aquele que pensa por nós, aquele que dirige os nossos passos, aquele que nós dizemos que somos dependentes dele, porque nós sentamos à mesa. É como o ladrão, quando nós fazemos as coisas erradas, nós estamos roubando a Deus como pastor, no verdadeiro sentido da Bíblia, que o ladrão que eles estão falando ali é aquele ladrão que está usando daquilo que não é Deus. Esse corpo pertence a Cristo, foi comprado naquela cruz, e nós estamos usando esse corpo de forma errônea, usando o corpo para fazer as coisas que desagradam a Deus. Nós estamos roubando ele naquilo que foi comprado na cruz. Este corpo não nos pertence, esse corpo é templo e morada do Espírito Santo. E quando nós desviamos os passos da presença de Deus, fazemos as coisas que desagradam a Deus, nós estamos utilizando daquilo, ou usufruindo daquilo que não nos pertence. Mas ele falou que é esse comportamento no culto público, é que acerca de tudo isso, que quando nós participamos da mesa do Senhor e fazemos tudo isso, nós não estamos sendo participando do corpo, nós estamos fazendo a nossa própria ceia. Não é a ceia do Senhor. Quando alguém está ali com a aliança quebrada, quando alguém está de mal com seu irmão, está participando do corpo como se nada tivesse acontecido, indignamente, e ele sabe que nós não vamos julgar as pessoas, mas Deus conhece o coração de cada um, e quando ele vai lá e participa, ele não está participando da mesa do Senhor. Aparentemente aos nossos olhos está ali, porque nós olhamos para o ser humano, e nós olhamos para o ser humano e nós julgamos ele, nós dizemos: esse é bom, esse é ruim, esse participa, esse pode participar. Se nós fôssemos fazer do nosso jeito, ainda bem que não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor quer. Quem conhece ele, o coração de cada um de nós, o Senhor vai apontar, mas só que o Senhor não aponta ninguém. O que é que o Senhor faz? Ele deixa tudo para um único dia, para o juízo final. Enquanto nós, seres humanos, julgamos, enquanto nós, seres humanos, estamos julgando as ações uns dos outros, acredito que cada um vai ter uma chance, como todos os dias, todo mundo está tendo uma chance de reconciliação, de continuar firme nos caminhos do Senhor. Por isso que nós devemos estar bem uns com os outros, e o mesmo corpo. Estar bem uns com o outro é um corpo sem estar machucado, é um corpo sem mácula, é um corpo que está todo mundo bem ajustado, em um só sentimento, em um só pensamento, de forma que aquilo vai agradar a Deus. Aí sim, aí está todos participando do corpo e do sangue de Cristo. Muita gente participa da ceia, mas não sabe por que participa da ceia. Acha que é porque aquilo ali é o ato simbólico onde todo mundo se reúne só para lembrar no dia que Cristo fez o partir do pão, fez aquela ceia ali. Não, ela não só é para lembrar, mas ela também tem que ser feita de forma adequada e com fé. Você tem que ter a fé, que todas as vezes que você toma aquele suco de uva que representa o sangue de Cristo, aleluia, aquilo é para a purificação dos nossos pecados, é para que nós venhamos ser purificados, ali que nós venhamos ter a fé que por mais um mês nós estamos fortalecidos, nós estamos agraciados, purificados, pronto para seguir adiante. Aleluia.
prontos para fazer a missão do Senhor. E ali representa a nossa força, aquele pão representa o corpo de Cristo, representa a nossa força que Ele nos dá, para todos os dias estarmos fazendo ali, abatidos, perseguidos, em meio às dificuldades, adversidades, mas não destruído, mas calçado as sandálias do Evangelho da Paz, pronto para entrar em cadeias e prisões, pronto para ir buscar aqueles que estão lá nos bares, nas praças, vítimas do alcoolismo, no fundo do poço, nessa sarjeta, fortalecido para dizermos para o nosso vizinho o que Deus fez por nós, a darmos os nossos testemunhos, para que pessoas venham olhar o nosso comportamento e ver que nós não estamos murmurando por certa dificuldade, mas que nós estamos fazendo a diferença. E que mesmo em meio à dificuldade do cristão, mesmo ele precisando de um abraço, mesmo ele precisando de algo para se alimentar fisicamente, mas ele está pregando prosperidade. Mesmo ele a ponto de desistir, desanimado, fraco na fé, na caminhada, mas ele está pregando salvação. Mesmo ele não conseguindo ler a Bíblia, mas ele está pregando, leia a Bíblia. Ele está dizendo como se portar na presença do Senhor. Persevera, continua buscando, tem amor ao próximo. Por quê? Porque participar da ceia do Senhor e olhar e lembrar de alguém é ter amor ao próximo. Entrando na revista, ainda no subtítulo do primeiro parágrafo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, meio embaixo, meio, encontrou? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, então vamos lá, diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo instrui a igreja em Coríntio acerca do procedimento adequado no culto público. O homem e a mulher no culto, a celebração correta da ceia do Senhor e o uso correto dos dons espirituais. Na primeira parte do capítulo 11 temos o assunto do papel da mulher na igreja, a subordinação e a igualdade da mulher. Foi algo na conclusão de Paulo em que ele deixou bem claro que o homem não foi feito por causa da mulher e nem a mulher por causa do homem, mas que ele deixa bem claro e que os dois necessitam um do outro, que um precisa do outro. Nós vamos ver que há anos atrás, até os dias de hoje, alguns pontos ainda existem, não tanto quanto alguns tempos atrás e antigamente, ou como a Bíblia diz, outrora, acerca de que a mulher não tinha vez e voz. As mulheres em tempos atrás, como nos cultos ortodoxos, na cultura judaica, as mulheres não tinham mulheres rabinos, que não poderiam participar dos cultos, e não tinha mulheres rabinos, só existiam rabinos masculinos, e as mulheres sentavam separadas. Naquele tempo as mulheres não tinham vez e voz, como hoje as mulheres têm vez e voz na sociedade. Só que algumas coisas extrapolam, assim como do lado do homem, também do lado da mulher. Porque algumas coisas, ela acaba saindo do normal, acaba servindo de escândalos, como em alguns comportamentos, quando se tem um direito conquistado, mas só que algumas pessoas, quando tem esse poder, acaba ultrapassando, abusando dos seus direitos, abusando dos seus poderes. Por isso que as coisas não funcionam regularmente como é para funcionar. Às vezes as mulheres perdem o seu direito, quando é uma coisa que foi conquistada, que foi ganhada. E foi o que nós vimos aqui, que em tempos atrás no judaísmo ortodoxo, e que as mulheres não tinham direito de participar como o homem tinha vez e voz. E se tratando disso, era um dos comportamentos no culto público. Só que houve uma grande evolução, que já no reformador, nós vamos ver que já as mulheres já sentam juntas, já existem mulheres rabinos no judaísmo, já existe a participação de mulheres, já existe a adoração, né? E aí quando a gente vê isso tudo, já é uma grande evolução no culto. Só que não quer dizer que porque
neste culto, esse comportamento do culto lá, não quer dizer que era esse tipo de comportamento que ele estava falando, só que se tratando disso aí, no pé da letra, era esse comportamento que ele estava falando, de como o posicionamento de cada um. Mas hoje se tratando no termo geral, ele não quer dizer que é mulher, que é homem. Por quê? Porque hoje não se trata de que é a mulher, hoje não se trata de que é o homem, mas esse comportamento no culto é para que todos se portem de forma adequada para adorarmos a Deus, juntamente em um só pensamento, é que todos estejam como um só corpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Era para que todos sejam um corpo ajustadinho, para que naquele grande dia que o Senhor vinha buscar o seu povo, buscar a sua igreja, esteja todo mundo como de mãos dadas, de braços abertos. Por quê? Porque a salvação é para todos. Há pessoas que vão contar eles fazem a piada da palavra de Apocalipse, da Revelação, parece que é em João capítulo 8, não tenho certeza, bem no princípio do texto, assim. E houve-se meia hora no céu, acho que você já deve ter visto. E a mulher não vai entrar no céu. Eles dizem assim, fizeram a piada disso aí, está escrito lá. E houve meia hora de silêncio no céu, quando se abriu o selo. Sabe por que eles fizeram essa piada? Porque eles querem dizer que a mulher não se cala nunca. Por isso que eles estão dizendo, eles fizeram essa piada assim. Foi por isso que eles fizeram essa piada, dizer assim, quando a palavra de Deus diz, houve meia hora de silêncio. Porque diz que a mulher não se cala nunca. Por esse sentido. Aí um monte de mulher sai correndo atrás dos homens. Naquele sentido, vocês podem entrar lá em Apocalipse, para capítulo 7 e capítulo 8. Vocês vão ver isso aí escrito lá. Mas isso aqui não é esse sentido da coisa. É reverência. É reverência. O sentido de tudo isso é a reverência. Os céus está falando. E quando os céus está falando, nós temos que nos calar, nós temos que ouvir o que o Senhor tem a nos falar, ou o que o Senhor tem a nos instruir a fazer. E esse era um dos momentos muito importantes. Eram momentos de salvação. É o momento em que o Senhor vai falar. E ninguém era nem doido numa hora dessa de abrir a boca, porque está todo mundo ali, ó, com o coração para sair pela boca. Será que você pode falar? Em 2019 eu comecei uma faculdade de teologia lá em Tabatinga, né? A nossa turma tinha 30 pessoas. Aí um dia numa aula lá, e nessa eles têm a faculdade de uma igreja, e a igreja lá mulher não prega. Aí um dia na aula, você fica rodada toda a sessão de mulher, a mulher não dava salvação, a mulher pregava e tal. Aí eu fui e perguntei para o professor. Professor, mas se mulher não prega, por que vocês aceitam mulheres na faculdade de teologia, já que ela não pode pregar? Menina, ele gaguejou, me levaram até para a reitoria para falarem comigo. Exatamente. Ou seja, a mulher não podia pregar, mas ela podia estar lá para dar dinheiro para a faculdade, entendeu? Ela tinha que ficar caladinha, mas na hora de pagar a mensalidade direitinho, ela podia. Ah, mas me quase me expulsaram da faculdade por essa pergunta. E com relação a isso, naquela época em que Paulo falava ali, algumas mulheres, elas davam os ensinamentos, não no culto, em cima do público, no culto, para todos ali. E existia mais, que na mulher samaritana, ela é tida como a primeira missionária, aí pregar o povo de Samaria. Jesus não entrou lá diretamente, mas as mulheres foi lá. Quando nós entramos em Atos capítulo 8, os discípulos de Jesus já entram em Samaria. E naquela época de Jesus lá, eles tinham medo de entrar em Samaria. Quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, e que Maria foi lá, mas as mulheres, quem foi que foi pregar que Jesus ressuscitou? Foi as mulheres. Ele ressuscitou. Ele não se encontra mais lá. Só que existe muito machismo quanto a isso de que mulher não pode pregar. Se os homens não querem pregar a palavra de Deus, Deus levanta e dá oportunidade para quem quer. As mulheres conquistaram espaço e têm feito muitas obras de excelência, muito mais do que os homens. Então tem que ser respeitado o espaço, porque salvação não é nós que vamos dar, não. A salvação vem de Deus. Porém, no meio dos homens nós vamos encontrar aqueles que não têm chamado, mas quer ser pastor,
não tem chamado, mas é pastor. Tem chamado para pastor, mas quer ser mestre. Então nós vamos ver todas as coisas tortas. Tem chamado para ser doutor, mas não quer ser doutor. Muita gente sendo totalmente ao contrário daquilo que é para que ele foi chamado para ser. Hoje no mundo, o maior campo missionário hoje no mundo é feito pelas mulheres. O segundo campo missionário no mundo hoje é feito por jovens. Nós vamos ver que em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai falar acerca do abraçamento e vai falar acerca de casamento, de alguém que é solteiro e de quando há necessidade de você casar. E se realmente é aquilo que você quer, se você quer casar, se você está decidido, não entrando muito no texto para não fugir muito o assunto aqui, mas acerca disso tudo que ele fala, é que está aberto aí para quem quiser fazer a obra de Deus. E se mulher não pode pregar, Priscila e Áquila andavam pregando, e na companhia deles, eles faziam a evangelização o lado de fora, elas só não pregavam, ensinando no público. Priscila e Áquila andavam com um escravo que eles tinham ganhado para Jesus, e eles pregavam, não era o Novo Testamento igual eles pregavam, os apóstolos pregavam a ressurreição, pregavam o caminho de Cristo, não. Priscila e Áquila, eles pregavam o Antigo Testamento. É como se eles estivessem andando com Jesus, Priscila e Áquila, e tivessem visto Jesus dizer assim: eu não vim para destruir, eu não vim para dissipar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para abrir as mentes, os olhos, como Jesus quando pregava, e Nicodemos foi um desses que conseguiu abrir os seus olhos, abrir a sua audição quanto ao conhecimento, de quanta necessidade que devia haver. Porque enquanto muitos fariseus estavam batendo no peito que devolviam o dízimo, que fazia tudo, orava em voz alta para todo mundo saber que eles dizimavam, ofertavam, eles estavam negligenciando a obra de Deus quando deixavam de atender as viúvas e as órfãs. Enquanto isso, Priscila e Áquila, passando depois da morte de Jesus, continuam a pregar o Evangelho de Cristo com base no Antigo Testamento, e um dos escravos andava ali, porque aceitou o Evangelho de Cristo que estava sendo pregado através dele. Já pensou se as mulheres fossem, olha aqui, ela tem que estar em cima do púlpito? Tem muitas denominações que não aceitam. Claro, é uma doutrina deles. Só que muitas doutrinas são doutrinas de homem. Eles não aceitar e as mulheres e algumas pessoas aceitar, é muito bom, porque não há bagunça no meio, entendeu? Mas que há muitos escândalos, há muitos escândalos quanto a isso. Vamos ver, a mulher no púlpito. Diz assim: Paulo inicia elogiando de fato: eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, ainda na página 40, retende as tradições, assim como vos entreguei. Verso 1 diz assim: ele fica feliz por dois motivos. Os crentes de Coríntios queriam ouvir a sua opinião acerca de assuntos tão difíceis, e eles mantinham os preceitos espirituais ensinados pelo apóstolo. A palavra tradição indica doutrina e ordenança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Paulo nos ensina que toda pessoa que tem defeito que precisam ser trabalhados e virtudes que precisam ser elogiadas por serem livres em Cristo. Algumas mulheres na igreja de Coríntios desejavam exercer autoridade espiritual na igreja com igualdade. Ponto, bem aqui, vou parar bem aqui na vírgula aqui, eu vou dar um ponto aqui na vírgula. Algumas mulheres, elas queriam exercer essa autoridade espiritual na igreja, mas veja que ela não exercia a autoridade espiritual como os homens exerciam. Elas queriam estar na frente lá, mas ele nunca tirou o direito delas ensinar fora. Por quê? Porque todos os ensinamentos na família, na constituição familiar, na árvore genealógica, a mulher sempre ensinou seus filhos. A mulher fez com que no mundo tivesse bons homens, bons comportamentos, porque a mulher sempre educou, e não é de agora. Só que a mulher
crescer na vida. Mas só que há muito machismo de ambas as partes nos dias de hoje. Claro que mais do lado dos homens. A mulher que ela ensinava, só que não como homem, a estar na frente. Mas ela não deixou de ensinar. Tanto é que muito crescimento na humanidade partiu dos ensinamentos e comportamento das mulheres. Porque as mulheres educaram seus filhos, que tornaram grandes homens. As mulheres fez com que muitos homens abrissem sua mente. Só que o machismo não deixa ver isso. Muita gente acha que porque no casamento o homem lavar a louça, ainda existe isso. O homem lavar uma louça, ele está se diminuindo. O homem limpar uma casa, ele está se diminuindo. E quando por conta disso aí muitos casamentos acabam. É claro, exceto que para alguns homens que trabalham trabalhos mais árduos, trabalhos pesados, ele não vai ter condições de chegar em casa ajudando as suas esposas a fazer algumas coisas de dentro de casa. É bem compreensível da parte da esposa quando vê esse lado que o marido trabalha no serviço pesado, que ele não vai estar podendo fazer as mesmas coisas. É o fato de nós três podemos dois andar em concordância, é de nós usarmos esse versículo e implantar em tudo que nós vamos fazer quando nós dependemos de um do outro. Que é quando Paulo diz assim: a mulher não foi feita por causa do homem, nem o homem por causa da mulher, mas foi para que os dois pensassem juntos, pudessem andar em um só pensamento. Continuando, eu parei bem aqui. Com igualdade dos homens e a mulher, aos homens e à mulher de maneira, Paulo apresenta alguns princípios espirituais necessários para a orientação da igreja. Quanto ao assunto, ele quer que as mulheres respeitem os costumes culturais do véu e o princípio da ordem da criação de Deus. Sabe que lá em Coríntios, Paulo exigia que as mulheres utilizassem o véu, porque fazia parte dos princípios deles, da doutrina, da cultura. A mulher tinha que colocar no culto e se prostrar diante da presença de Deus com um véu sobre suas cabeças, diante da presença de Deus. E os homens não poderiam colocar véu sobre suas cabeças. Homem ter cabelo grande, ali era desonroso, porque o cabelo significava o véu, e o véu da mulher era o cabelo. Sabe, tantas coisas eram ensinamentos, eram doutrinas que eles faziam, de porte assim, é como eles entendiam que devia ser agradável o culto para Deus. Esses eram fatos que eles chegavam e diziam assim: temos que fazer tudo com ordem e decência no culto, de forma, vamos falar com ordem e decência neste culto. Meus irmãos, não vamos falar em voz alta, em línguas no culto. Por quê? Porque é falta de ordem e decência. Por quê, pastor Paulo, apóstolo Paulo? Porque se nós falarmos de voz alta, em línguas no meio do culto, e não tiver alguém que venha traduzir, aquilo de nada serve, porque aquilo só edifica nós. Então vamos falar para nós mesmos, vamos orar em língua, vamos falar em língua baixinho. Mas ele diz assim: mas se tiver alguém, é como se ele disse assim, mas se tiver alguém que venha para discernir aquilo que o Espírito está usando a você para falar em língua, traduzindo as palavras ali, fale em voz alta, porque se alguém está traduzindo aquilo, edifica a igreja. É o Senhor falando para toda a igreja, aquilo edifica. Mas falar em voz alta, nos cultos, em língua, isso aí não edifica a ninguém, somente aquele que está falando. Por isso que ele pediu ordem e decência nos cultos. Quanto a isso, só que muita gente às vezes extrapola quanto a isso, quanto ao versículo, quanto a questão de falar em línguas nos cultos. E a gente vai ver muitos questionamentos quanto a isso. Por quê? Porque às vezes o pastor está pregando aqui, quem souber falar em língua, fala em língua, vai falando em língua, e acaba que no meio disso aí, você vai ver que pessoas vão criar, inventar. Acerca de ver, você ver pessoas falando e citando alguns verbos em inglês no meio dos cultos. Quando diz que falar em língua, e a palavra não diz que é falar a língua dos anjos, falar a língua dos céus. Aí muita gente às vezes diz assim: como é que você
você sabe que há a língua do céu se os anjos não veio te ensinar? Através do Espírito Santo de Deus. Pastor, uma dúvida que eu tenho sobre a oração de falar em língua. É porque eu vejo muitas pessoas falando em língua, principalmente gente pregando e começa a falar em língua. E eu vejo muita gente falando praticamente igual. Deus dá para cada pessoa. Deus dá para cada pessoa simplesmente falar em língua, ou é uma coisa que eu posso ver o Senhor falando aqui e eu sair comigo e falando de outro povo? Atos dos Apóstolos, ele é claro quando ele diz que cada falaram em suas línguas. E o Espírito Santo, ele dá algumas coisas parecidas. Nós vamos ver que algumas pessoas falam diferente. Só que nós temos que estar atento é com que algumas pessoas vêm falar. E acerca de língua a gente vai ver pessoas falar. Eu já tive em locais pessoas que são sem estar apontando religião de ninguém, que ele fazia parecer que estavam falando em línguas repartida, falando a língua do Espírito Santo, mas quando na verdade ele não estava falando a língua do Espírito Santo, mas ele estava falando nas trevas. Inclusive eu fui fazer esse culto lá neste local e eu estava dizendo, ela não está falando em língua não, ela está falando isso, isso e isso, ainda deu significado do que ela estava falando lá. Nesse local que eu fui lá, o que eles estavam falando? Sim, para os crentes que não conhecem, ou mesmo, o que é a importância de nós estarmos concentrados no culto, no que é pregado, no que é falado e como as pessoas estão falando? É importante, porque que alguém quando vem dar uma profecia para você, além do livro das profecias, em que Deus está falando, não entra na emoção não entra na carne não, fica ligado, se você é uma pessoa que ora, que tem intimidade com Deus, você não vai estar recebendo qualquer coisa não, você vai estar atento, o seu ouvido tem que estar atento, até Deus, sabendo tudo. Segundo as Crônicas 7:15, os seus ouvidos estão atentos, os seus olhos estão abertos, para ouvir, Ele está todo o tempo de olho em nós, e com os ouvidos atentos a tudo que nós falamos, Ele está nos ensinando, fica ligado, fica atento em tudo que está sendo dito, em tudo que está se passando. Ele nos ensina como nos comportar. O Senhor nos ensina, Isaías capítulo 28, Ele nos ensina até como pregar, como formar pregação. É mandamento por mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é que se faz uma pregação. Não adianta eu chegar aqui e vir pregar a palavra de Deus e sair daqui lá para fora, lá, pregar a vida do meu irmão que está fora do mundo. Foi uma das coisas que Paulo chamou a igreja de Corinto de atenção. Por que vocês estão julgando os irmãos lá fora, quando vocês saíram daquela vida? Se é de vocês pregar para aquelas pessoas, por que vocês estão julgando isso? Paulo ainda diz mais, por causa disso vocês serão julgados. A mesma medida com que eles serão julgados, vocês também serão julgados. Por quê? Porque se acham melhor, e quando na verdade é escândalo no meio dos cristãos, estão fazendo pior do que eles que estão lá fora. Por quê? Porque eles não conhecem como os cristãos que estão dentro da igreja, mas os cristãos que conhecem estão fazendo tudo errado. E nós usamos os termos cristão, mas quando na verdade cristão que é cristão, ele não vai procurar fazer o que é errado, ele vai procurar se desviar das coisas erradas. Mas nós diríamos no meio dos crentes. Por que crente, pastor? Porque crente é qualquer um que crê. Porque até aqueles que estão lá fora, eles creem em alguma coisa. Então, você estar na igreja e dizer que é crente é muito fácil. Ser cristão que é difícil. Ser cristão é o que o Paulo fez. Renunciar tudo e orar 3 vezes para Deus, pedir para Ele tirar o espinho da carne dele, e o Senhor virar para ele e dizer assim: a minha graça te basta, e Ele aceitar. Eu tenho que viver com isso, e todos os dias me lembrar que quando eu estou fraco aqui eu estou forte, que quando eu estou em dificuldade eu me aproximo de Deus. Por quê? Porque que o Senhor sabe de onde Ele tirou ele. O Senhor sabe que aquilo ali, aquela dificuldade dele, vem fazer com que ele venha mais agradar a Deus. O Senhor nunca vai dizer, olhar para você e dizer assim, ou usar alguém, quando alguém usar desse tá bom de
Você já pode dizer assim: o pastor está errado. Deus vai dizer que está se agradando do que você tem feito. Deus vai dizer que está se agradando da tua busca em oração. Mas dizer para você, alguém chegar para você, ou eu chegar para você e dizer assim: tá bom de você orar, você ora demais, está errado. Acho que a segunda Tessalonicenses, capítulo 5:17 diz assim: orai sem cessar. Ele não está dizendo assim: ora só agora não. E nem a palavra. Pregue instante em instante, tempo e fora de tempo. Ele diz para Josué: medite na minha palavra, ou medite na minha lei, dia e noite. Ou em algumas traduções vai dizer noite e dia, ou vice-versa. Sabe, a Bíblia ela é bem clara quanto aos ensinamentos e comportamento. Nós às vezes é que extrapolamos quanto doutrinas, e às vezes nós fazemos as coisas que desagradam a Deus, e que às vezes nós achamos que estamos fazendo porque nós crescemos de forma errada, nós começamos aprendendo de forma errada. E quantas pessoas se tornaram pregador quando é o fato de eu falar que muitas pessoas querem ser pastor, mas não tem chamado para ser pastor. Muitas pessoas têm um chamado para ser doutor e quer ser mestre, mas não é para aquilo que ele foi chamado, e às vezes ele não consegue identificar, e por conta de muitas coisas têm ido totalmente diferente daquilo que Deus quer, e que muitos serão cobrados por muitas coisas que ele exerceu que não era para exercer, era para fazer as missões e não fez, era para estar à frente de alguma coisa e não fez. Por quê? Porque se nós tivermos atitude, já são 10h15, tivermos a atitude de fazer alguma coisa, que nós vamos fazer aquilo com ordem e decência, no meio da casa do Senhor, no meio do culto, amém? Já ultrapassou o horário, vamos colocar de pé? Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, Deus de poder e de glória, meu Pai. Meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deu de estar na tua casa, Deus de poder e de glória, meu Pai. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, meu Deus, meu Pai, que se dispuseram a estar aqui nesta manhã, meu Deus e meu Pai. Por isso, Deus de poder e de glória, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que continue, meu Deus e meu Pai, a nosso lado, meu Deus e meu Pai, porque nós somos dependentes de Ti, meu Deus e meu Pai, e sem Ti nada somos, meu Deus e meu Pai. Dirige os nossos passos, meu Deus e meu Pai, e derrama mais e mais da Tua graça, do Teu poder, meu Deus e meu Pai, para que nós possamos, meu Deus e meu Pai, estar sendo instruídos pela Tua palavra santa, meu Deus e meu Pai, e desviando da presença do mal, meu Deus e meu Pai, como embaixadores de Cristo, meu Deus e meu Pai, olharmos, meu Pai, para aqueles que estão perdidos, que são sedentos, meu Deus e meu Pai, ali no mundo, meu Deus e meu Pai, e irmos, meu Deus e meu Pai, pregar o evangelho da salvação, meu Deus e meu Pai, a essas pessoas, meu Deus e meu Pai, com um olhar de amor, meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos olhar, meu Deus e meu Pai, com um olhar, meu Deus e meu Pai, de desagrado, meu Deus e meu Pai, e que nós não venhamos, meu Deus e meu Pai, fazer a acepção dessas pessoas, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, meu Deus e meu Pai, mas de forma, meu Deus e meu Pai, com que venha ser agradável aos olhos do Senhor, meu Pai, buscarmos essas pessoas com amor ao próximo, em nome de Jesus, amém. Hoje tem a ceia do Senhor, hoje à noite. Hoje o culto começa às 19 horas, né? Venham e tragam mais um para a casa do Senhor. Que a graça e as doces consolação do Espírito Santo de Deus não esteja só hoje com a amada igreja, mas para todos sempre. Amém. Está terminado.